Amém? Domingo nós ouvimos a pregação sobre a imutabilidade, que Deus não muda. Ele dizendo que faz, está feito e pronto. Ele nem muda em aparência, nem muda em caráter, né? Vimos também a onisciência, que já foi dita aqui várias vezes, que a palavra oni quer dizer todo ou completo, né? E se você observar, quando Deus falou domingo que não muda, na terça ele falou que está ciente de todas as coisas, né? Que ninguém pode fazer nada em segredo, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão em todo lugar, né? Ele é ciente de tudo, né? Sempre que fala na onisciência de Deus, aí eu me lembro de irmão das marrecas, uma história do caçador, né? Que ele estava um dia lá no presídio e o pastor Bosco estava contando a história de uns amigos que saíram para caçar e se desentenderam, e juntou dois para matar um. Mataram e enterraram lá no mato. E aí depois fizeram um foguinho do pé de um buzeiro, foram assar umas rolinhas lá que eles haviam matado, e passou umas marrecas cantando. E ele disse: só quem viu foi essas marrecas. Eles achavam que tinha feito escondido, né? Mas depois de muitos anos, eles saíram para caçar novamente e estavam descansando um pouco debaixo do pé de um buzeiro, e passou as marrecas de novo. E eles disseram: lembra de que com essas marrecas? O outro disse: não foi quando a gente matou o homem e enterrou? Aí pertinho tinha um policial que estava escondido procurando um fugitivo, e aí prendeu todos os dois depois de 10 anos, tá vendo? Então não há nada oculto que não seja revelado, né? A Deus. A onisciência de Deus é tremenda, né? E ontem vimos aqui falando sobre a onipresença, né? Que Ele está presente em todo lugar, né? Às vezes tem pessoas que se acha que está só, que ninguém está vendo ele, que não tem valor nenhum, que está desprezado, mas só que Deus sempre está presente, né? Observando as nossas atitudes, os nossos feitos, e às vezes a gente perde as forças nas nossas lutas do dia a dia, porque nós somos limitados, e aí o Senhor chega presente naquele momento e nos ajuda, né? Porque Deuteronômio 3:22 diz que Deus é o que peleja por vós. Então Ele está presente em todo lugar para nos ajudar e nos auxiliar em tudo, né? E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a onipotência. Quando você fala em onipotência, está falando de todo o poder, né? Nós observando a onipotência, é um termo teológico utilizado justamente para fazer referência à verdade bíblica de que Deus possui um poder ilimitado, ou seja, que Deus é onipotente, né? Nós podemos entender que o que é onipotente e qual o significado na Bíblia, que é justamente fundamental para completarmos, para compreendermos um pouco mais sobre as qualidades de Deus. Amém? Nós vamos compreender bem melhor quando fala aqui sobre a teologia bíblica, né? A palavra onipotência, ela não pode ser encontrada explicitamente na Bíblia, como também a palavra trindade você não vai encontrar na Bíblia. Quando se fala em trindade, é porque é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três, mas você não encontra na Bíblia trindade. Assim também você não vai encontrar a onipotência, mas vai encontrar o Deus Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, o termo hebraico que melhor transmite o significado da onipotência será El Shaddai, que é justamente traduzido como Deus Todo-Poderoso.
Se lermos em Gênesis capítulo 17 e versículo 1, nós podemos observar neste texto que, vamos ler aqui esse versículo para a gente comparar. Gênesis 17 e 1. Quando ele diz aqui: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Amém? Aí a gente observa aqui que quando Deus aparece dizendo, ele mesmo dizendo que é o Todo-Poderoso, aqui nós podemos observar aqui que Todo-Poderoso significa aquele que é mais do que suficiente para vencer qualquer batalha, qualquer inimigo, qualquer situação. Quando ele diz Todo-Poderoso é porque não há outro. O único que é capaz de satisfazer, nutrir e sustentar. Ele é onipotente, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Por meio da revelação deste nome, nós aprendemos que justamente o poder do nosso Deus, ele é infinito e ilimitado. Não há ninguém com o poder que há em Deus. Até tem gente que tem algum poder, né? Um governador, um presidente tem um poder político, ele tem um poder que pode fazer alguma coisa. O inimigo de nossas almas tem um poder que pode fazer alguma coisa, mas ele é limitado. Mas o Todo-Poderoso, que pode com todas as coisas, somente o nosso Deus. Por isso que no Antigo Testamento usava-se muito a palavra El Shaddai, que quer dizer Todo-Poderoso, como diz aqui Abraão, né? Nós podemos observar aqui que somente no livro de Jó este nome divino é citado cerca de 30 vezes. Portanto, era o nome divino preferido pelos patriarcas. Esse nome El Shaddai era o nome preferido pelos nossos pais na fé, pelos antigos na Bíblia Sagrada. Deus Todo-Poderoso, ele mostra aqui que é aquele que é mais do que suficiente. Ele é único, não há outro além dele, né? Então, a gente observando esta palavra onipotência, como nós vimos aqui no livro de Gênesis, onde o próprio Deus se apresenta a Abraão como sendo o Todo-Poderoso. Já no Novo Testamento podemos observar o termo que geralmente faz referência ao fato de que Deus é onipotente, quando fala-se aqui no grego pantocra. Este termo ele ocorre pelo menos 10 vezes e significa literalmente aquele que tem o controle sobre todas as coisas. Ou seja, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é governador de tudo, ou simplesmente onipotente, como nós estamos falando hoje aqui, né? Então este termo é utilizado na Septuaginta, como já foi citado aqui por alguns pregadores neste evento, para traduzir o hebraico, que é Iavé. E também é interessante, irmão, o fato de que no Novo Testamento a palavra onipotente, ele aparece apenas uma única vez, quando a gente lê o Apocalipse capítulo 19, versículo 6, que fala a respeito do Deus Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o Deus. Alguém pode ler, por favor, aí Apocalipse capítulo 19, versículo de número 6. Ele fala aqui na tradução original, no português, né, que se traduz o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 19, 6. Amém.
Então, quando essa revelação chegou a João, ele escutou o estrondo e ele disse que viu o Deus Todo-Poderoso. Por que ele disse o Deus Todo-Poderoso? Porque existem outros deuses que não são poderosos como o Deus Criador dos céus e da terra. Existem deuses de várias as formas. Alguém diz, quem não conhece a palavra de Deus, diz que há um só Deus. Não existe dois deuses. Existem vários deuses minúsculos. Porque se você entrar em qualquer grupo religioso ou instituição religiosa, cada um invoca um tipo de Deus. Mas nós invocamos o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, como diz a Bíblia Sagrada, Deus Todo-Poderoso. Se você entrar dentro de um centro de macumba, por exemplo, você vai ver eles invocando Deus, mas o Deus deles é Satanás, é Lúcifer, né? Que era quando era o querubim ungido e foi destronado, e aí deu-se o nome de Satanás, que quer dizer sem glória. E aí por isso eles invocam o Deus deles, que é isso. Mas não se vê eles invocando Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Jesus disse que eu e o Pai somos um, Jesus também é Deus. Só que Jesus veio para libertar. E ele disse, e Deus fez uma promessa e disse, eu enviarei um filho de mulher que esmagará a cabeça da serpente. Ele estava falando de Satanás. Por isso que quem é adepto de alguma entidade é dificilmente falar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus, ele expele demônios, ele cura enfermo, e quando se fala no Deus Todo-Poderoso, é porque nele nós podemos todas as coisas. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, ele disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo que Jesus era quem nos fortalece, porque ele é o dono do poder, irmãos. É o dono do poder. Então, observando aqui, meus queridos e amados irmãos, a onipotência de Deus é um dos atributos incomunicáveis de Deus. É como vimos, a doutrina bíblica claramente afirma que ele é onipotente, isto é, o Deus Todo-Poderoso que possui controle sobre todas as coisas. Amém? Deus, ele não dá a ninguém nem a sua glória e nem o seu poder por completo. É tanto que Jesus disse, em meu nome curarão os enfermos, expulsarão os demônios. Ele disse, eu vos dou poder. Mas ele não disse que dava todo poder, porque todo poder só pertence a Deus. Eu vos dou poder para em meu nome expulsar os demônios, curar os enfermos. Mas ele não disse que era no nome do pastor, no nome do profeta, no nome do sacerdote. Ele disse em meu nome, no nome de Jesus, justamente porque a honra, a glória, o poder, a majestade é somente dele, para ele e por ele. Amém, irmãos? Por isso que nós devemos entender que todo poder é dele. Por isso que é chamado de onipotente. Amém? Então, por ser um de seus atributos incomunicáveis, nós devemos entender que somente Deus é onipotente. E justamente essa qualidade ele não compartilha com ninguém. Assim, nenhum outro ser pode ser chamado de onipotente. Amém, irmãos? Aqui tem uns imitadores que às vezes dizem que é onipotente. Eu posso tudo, eu tenho poder, mas não tem o poder da onipotência. Onipotência quer dizer tudo. Tem gente que pode até ter um poderzinho limitado, mas não é todo poderoso. Todo poderoso só Deus, porque a onipotência pertence somente a Ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de conhecer Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que está em Gênesis 17, Abraão gostaria justamente de chamar a Deus de Adonai, que significa o Senhor é o meu dono, o meu amo, o meu possuidor, indicando justamente a submissão de Abraão como servo ou como escravo de Deus, ou como aquele que estivesse disposto a servir, aquele que nos sustenta e que nos livra. Irmãos, e quantas vezes se a gente entendesse
essa onipotência de Deus, a gente jamais estaria desesperado por qualquer coisa, porque às vezes a gente perde o domínio de alguma coisa e desespera. Quantas pessoas não tiram a sua própria vida porque perdeu o domínio de alguma coisa, perdeu o domínio da vida, perdeu o domínio de algo financeiro, perdeu o domínio espiritual de alguma coisa. Mas se nós entendesse que todo o poder está com o Senhor, a gente invocaria o nome dele e nós seríamos mais que vencedores, como disse o apóstolo Paulo, em Cristo Jesus, porque ele é todo poderoso. Não há nada que ele não possa fazer, irmão. Não há nada que o Senhor não possa resolver. Por isso que Lucas, como um seguidor, um escritor assíduo sobre Cristo, ele disse em Lucas capítulo 1, versículo 37, que não há nada impossível ao Senhor. Ele é o Deus do impossível. Por que do impossível? Porque quando o homem acha que não tem mais jeito, quando o homem acha que acabou tudo, que desmanchou tudo, aí ele chega e faz, porque ele tem o poder de resolver todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, ao apresentar-se para Abraão com o nome de El Shaddai, Deus estava querendo dizer o seguinte para o grande patriarca hebreu, quando ele diz de Abraão já aproximadamente com 99 anos. Então, Abraão, quem te fez a promessa não foi um Deus qualquer que você já ouviu falar entre os povos cananeus. Eu não sou apenas poderoso, eu sou El Shaddai. Gênesis 17:1, ele diz, o Deus Todo-Poderoso. Então, ao longo de toda a Escritura Sagrada, o poder deste Deus Todo-Poderoso, ele é manifestado. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o poder de Deus sendo manifestado nas nações, principalmente ao povo que ele escolheu, iniciando ao povo hebreu, o povo de Israel. E Deus, ele sempre manifestou o seu poder, dando vitória, vencendo o inimigo, vencendo os exércitos do inimigo, vencendo aqueles que estavam confrontando a Deus, dando muitas vezes, irmão, fazendo o impossível, como ele fez aqui a promessa a Abraão e a Sara, dizendo que ele dá um filho, já sendo velho, com 99 anos. Imagine, irmão, com 99 anos nasceu um filho. E aí só Deus Todo-Poderoso é que é capaz de fazer isso acontecer. Então, por que muitas vezes eu e você estamos duvidando de uma coisa tão pequena, se nós temos um Deus tão grande e tão poderoso que pode todas as coisas? Amém, irmãos? Então, observando no capítulo 48 de Gênesis, versículo 3, nós podemos observar aqui que Jacó, ele declara a José que o Todo-Poderoso apareceu também para ele. O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Foi quando Jacó estava aqui falando para José que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha o poder completo, o Deus que era completamente poderoso, havia aparecido a ele também para fazer uma promessa. Em Gênesis capítulo 28, versículo 3, Isaac também aprendeu este nome de Deus com o seu pai Abraão e justamente abençoou o seu filho Jacó por meio deste nome, dizendo: e Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique para que seja uma multidão de povos. Veja que coisa interessante. Se não vem de geração a geração, Abraão, começando como patriarca da fé, ele sempre invocando o Deus Todo-Poderoso. Por quê? Deus Todo-Poderoso fala muito no Antigo Testamento, mais de 30 vezes, porque justamente, irmão, havia muitos deuses. Por exemplo, na cidade de Abraão, na cidade de Ur dos Caldeus, havia uma idolatria tremenda, onde havia vários deuses que o povo servia. O povo cananeu, o povo heteu, os fariseus, todos serviam a vários deuses. Se você for estudar os deuses que há na Bíblia Sagrada, há Deus de hipnotismo, há Deus de adivinhação, há Deus pagão, há Deus de Moloque, há Deus de várias as formas, mas
Por isso que os patriarcas da fé sempre falavam o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, ou Eu Sou. Por quê? Porque havia deuses pagãos que o povo servia, e eles, para diferenciar, eles sempre diziam: eu vim em nome do Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, o Deus dos deuses, o Deus que domina o universo e tudo que nele habita. Bendito é o nome de Jesus. Então está aí a receita do destaque do Deus El Shaddai, do Deus Todo-Poderoso. É justamente para diferenciar de alguns deuses que alguns servem, né? Tem gente que serve a Deus que tem mão, mas não apalpa, tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda, como diz o Salmo de número 115. Então, foi cantado aqui um hino ontem, que não adianta um Deus desta forma, um Deus que ao redor tem aromas, mas não respira. Então, por isso que nós destacamos o Deus Todo-Poderoso, o Deus completo, o Deus onipotente, o Deus que pode todas as coisas e que dissipa todo o mal, e se o bem se tornar besta, como se diz, ele dissipa também, porque ele é o dono de tudo, ele é o dono de todas as coisas. Ele tem tanto poder que a Bíblia diz que um dia para ele é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então não há tempo para ele. Ele não envelhece, nem passa o tempo, nem cria rugas. Ele é o mesmo, ele não muda. Ele é o mesmo Deus, ele é imutável em todas as formas, em justiça, em caráter e em tempo. Amém? Por isso que nós devemos entender a onipotência deste Deus, por conta da sua qualidade. Ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele está dizendo ali que é tudo, que por ele tudo foi criado, por ele tudo foi tornado, que nada sem ele se fez. Então é onde está o poder do Deus Todo-Poderoso, porque tudo foi criado por ele. Aí alguém diz: até o mal foi criado por ele? Claro que sim. Ele é o Deus que criou o mal e criou o bem. Agora, muitos ele criou bem e tornou-se mal, porque foi invertido os valores. Então, a inversão de valores é o homem e Satanás quem se encarrega de fazer. Mas que tudo foi criado por Deus, porque ele é o Todo-Poderoso e sem ele nada se fez. Amém? Então a palavra de Deus nos mostra aqui bem claro porque ele é destacado como Deus Todo-Poderoso. Êxodo capítulo de número 6, versículo 3, o próprio Deus, ele confirma a Moisés que havia se revelado aos patriarcas como Todo-Poderoso. Vamos ler esse versículo? Êxodo capítulo 6, versículo 3. Alguém pode ficar em pé e ler para nos ajudar? Êxodo capítulo 6, versículo 3. Outro irmão, procurei Salmo 62 e o verso 11. Amém. Ele está dizendo aqui a Moisés, que Moisés já estava ali levando o recado de Deus como sacerdote, levando o recado ao povo. Ele estava dizendo aqui: eu apareci aos outros antes de ti, Moisés. Apareci como Todo-Poderoso. Eu quero só que você dê um recado aí, que eu cheguei novamente. Aleluia. Ele está aqui dizendo, mandando Moisés dar o recado ao povo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ele estava ali, irmão, dizendo isso, sabe por quê? Porque o povo de Israel estava num desmantelo só, irmão. O povo estava em desobediência, adorando a outros deuses. E ele disse: o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se revelou aos patriarcas, a Abraão, o Deus que se revelou a Melquisedeque, e cheguei novamente para tomar providência do que está acontecendo aqui em Israel. Ele mandou o recado aqui por Moisés, dizendo, e ainda tem mais uma: quando Deus falou com Moisés face a face, ele diz que falou com os demais pela palavra, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face.
Sabe por quê, irmão? Porque ele tem poder, ele faz o que ele quer, porque ele é quem manda, ele é quem desfaz, ele é quem dá a vida, é quem tira a vida, ele é quem abate e é quem levanta, porque todo o poder está com ele. Amém? Se ele quiser acabar com a humanidade hoje, ele acaba. Veja a história de Sodoma e Gomorra. O pecado da humanidade chegou às narinas de Deus fedendo com o mau cheiro do pecado, e ele simplesmente enviou o anjo para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E ainda a prova que todo o poder estava com ele, que ele tirou um de dentro, escapou um de dentro, porque creu que o Deus Todo-Poderoso é quem manda. Destruir, mas não acabou a humanidade. Ele sempre tem o poder de destruir e de construir. Glória a Deus. Todo o poder está com ele. Irmãos, às vezes eu fico pensando, o mistério de Deus é muito grande, porque ele quisesse destruir essa humanidade corrompida e corrupta, ele destruía somente desligando o ventilador. Bastava ele desligar o ventilador do tempo, 5 minutinhos, acabava tudo. Mas só que ele é todo poderoso para destruir e para construir, mas também ele é todo poderoso para também suportar pela misericórdia e pela sua bondade. Deuteronômio, melhor dizendo, Lamentações 3:22, ele diz o seguinte: Jeremias havia escrito um livro corrigindo o povo que não queria obedecer ao Deus Todo-Poderoso. E alguém deve ter questionado porque Deus não havia destruído tudo. E ele diz, capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos. Alguém deve ter perguntado a Jeremias: ele não é todo poderoso? Porque ele não já destruiu esse povo rebelde de Israel? Ele não é todo poderoso? Porque ele não já destruiu essa nação onde a gente só vê corrupção e prostituição e mais coisas que não prestam? Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí alguém pode dizer: Deus não tem poder para destruir isso tudo? Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas tem um propósito. Tudo ele tem um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada sem projeto. Tudo há um propósito. Para tudo há um propósito em cima da terra. Você veja, o poder de Deus é tão grande que muitas vezes, irmão, você passa, você vê os milagres de Deus acontecer, e eu fiquei observando o poder de Deus, o tamanho de um tsunami que houve, e em cima de um pedacinho de tábua de madeira ficou uma criancinha em cima. Morreu elefante, morreu gente, morreu peixe, morreu tudo, e aquela criancinha ficou lá em cima daquela taubinha no mar e não morreu. E agora? Foi sorte? Foi não, foi o Deus Todo-Poderoso que sustentou. Sabe por quê? Porque é o propósito de Deus. A história de Moisés, por exemplo, colocar num cestinho e lançar dentro do rio Nilo e ele escapar. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso é quem domina, é quem comanda, é quem controla todas as coisas. Por isso que eu digo que é Ele que dá e é Ele que tira. Fazer como disse Jó, reconhecendo a grandeza de Deus. O Senhor me deu, o Senhor levou. Bendito é o nome do Senhor. Ele estava dizendo que Deus é quem pode tudo. Ele tirou, mas Ele pode dar também, porque Ele é onipotente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Salmo 62 e o verso 11. Alguém pode ler? Amém. O poder pertence a Deus. Se Ele está dizendo que o poder pertence a Ele, então quem faz é Ele, irmão. Agora é na vontade dele, não é na minha não, viu? É na vontade dele, não é na minha.
Eu costumo dizer que o poder de Deus se revela em nós condicional. Mas, irmão, Deus tem tanto poder. Deus é todo poderoso. E por que Ele não resolve isso na minha vida, na vida de fulano, na vida de cicrano? Sabe por que Deus não resolve? Porque o poder é dele. Ele dá a quem quer. Ele usa onde Ele quer, quando Ele quer, para quem Ele quer e onde Ele quer. Amém, irmãos? Sempre que você lê, a irmã Adriana leu aqui um texto bíblico, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, eu desviarei as maldições da vida deles. E ele diz em seguida que abrirá as portas, que abençoará e sarará. Se eu quiser receber o poder de Deus em mim, eu recebo. Mas também, se eu não fizer por onde, eu não recebo nunca. O poder é dele, ele dá quem quer. Mas tem um jeito que a gente quebranta o coração de Deus e ele transmite um pouco desse poder para nós. Deuteronômio capítulo 28, ele diz: se ouvires e guardar o que eu te digo hoje, serás bendito na terra, no campo, na cidade. Ele está dizendo aí que eu recebo de Deus se eu quiser. É um querer com obediência. É um querer vivendo a palavra. É um querer fazendo o que os mandamentos mandam. É um querer reconhecendo que é Ele que faz, e Ele manda em mim, Ele manda em nós, e não nós que mandamos nele. Porque às vezes a gente sem poder nenhum, irmão, a gente quer mandar em Deus Todo-Poderoso. Se o poder é dele, se Ele já é o poder, e quem sou eu para dizer faça isso, obrigando Deus a fazer, irmão? E sem eu fazer por onde receber? Mas Deus, Ele quer transmitir o seu poder para nós, mas nós precisamos reconhecê-lo como Senhor, como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso, como Deus Onipotente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus, ele se apresenta também com este nome. Vamos ler Apocalipse 1 e 8. Eu e o Pai somos um. Então ele estava dizendo que o poder que estava em Deus estava nele também. Alguém pode ler Apocalipse 1 e 8? Pronto. Revelou Deus de novo em Jesus, o Todo-Poderoso. Quando ele diz o Todo-Poderoso, ele está dizendo que é onipotente, porque oni quer dizer todo, tudo, né? Então, se ele disse que é Todo-Poderoso, então o mesmo poder do Pai está no Filho e no Espírito Santo. Ele disse: eu e o Pai somos um. Lá em Apocalipse ele disse também que era o Deus Todo-Poderoso. Então, se Ele é Todo-Poderoso, irmão, para que a gente está se assustando com qualquer coisa? Tem crente, irmão, desesperado. Ah, vai acabar tudo. Está vindo uma destruição aí. Está vindo aí um sistema que vai destruir tudo, que vai acabar tudo. Irmão, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. E para que estar com medo de alguma coisa, irmão? Já tem igreja por aí que já estão colocando policiais nas portas. Aí imagine, e cadê o Espírito Santo de Deus? Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Então, se Ele é Todo-Poderoso, a gente invoca Ele e Ele vem fazer muro de fogo na portaria da igreja. Amém, irmãos? Amém? Ah, mas então eu vou andar bem tranquilo no meio da rua, me oferecendo para alguém, desafiar alguém. Não, a gente também não deve tentar, porque a Bíblia diz: não tentará o Senhor teu Deus, vigiai e orai. Mas devemos invocar o Deus Todo-Poderoso, porque se a gente invocar e for fiel a Ele, Ele nos defende. Porque o poder não está com Ele. Jesus não disse: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim.
eu sou o Todo-Poderoso? Ele não disse aqui no Apocalipse? Amém, irmãos? Apocalipse 21, versículo 22, ele é dito que o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo, o santuário da Nova Jerusalém. Glória a Deus, irmãos. Ele diz aqui que quando nós chegarmos lá, o Todo-Poderoso é que está lá para a gente adorá-lo. Ele está falando aqui, irmão, da nova morada, que mesmo com lutas, que mesmo com guerra, que mesmo com batalha espiritual, que mesmo com turbulência neste mundo, mas nós vamos vencer por conta do Deus Todo-Poderoso. Você acha, irmão, que a gente seria capaz de ser crente em Jesus Cristo, de servir a Deus, se o poder de Deus não estivesse conosco? Nenhum de nós seríamos capazes de alcançar a salvação se Jesus não tivesse morrido na cruz, vencido a morte, e está vivo para interceder por nós e nos defender, porque ele diz: eu irei para o meu Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, para que estejais convosco todos os dias até a consumação do século. Então, nós estamos acompanhados pelo Espírito Santo de Deus, nós também participamos do poder do céu em nossas vidas. Amém, irmão? Glória a Deus. Então, a onipotência é um dos atributos incomunicáveis de Deus. Ele transmite somente para nós um pouco desse poder, né? Então, a onipotência de Deus, ela pode ser vista na obra da criação, bem como no ensino bíblico de que não há nada difícil para Deus. Amém? Alguém pode ler Jeremias capítulo 32, versículo 17? Jeremias 32 e 17. Glória a Deus. Amém. Então ele criou tudo com o seu poder. Tudo, tudo. Quando ele diz tudo, é porque tudo foi criado pelo seu poder. Vamos ler mais um versículo aqui para a gente encerrar. No Novo Testamento, quando Jesus confirma isso, em Mateus capítulo 19, versículo 26, quando o próprio Jesus, Mateus capítulo de número 19, versículo 26. Pronto. Foi aí onde Jesus veio dizer. Ele veio revelar Deus à humanidade. Quando ele disse, estava ali, irmão, algo sendo mostrado que o homem não podia fazer de maneira alguma. E Jesus disse, para Deus tudo é possível. Por quê? Se tudo é possível, é porque ele pode, é porque ele tem poder. Isaías 43 e 13, ele diz que não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então ele está dizendo aí que ninguém pode com ele, porque todo o poder está sobre ele, toda a autoridade está sobre ele. Ele conduz a história e possui justamente o pleno controle de todas as coisas. Até mesmo, irmão, dos menores detalhes, Deus possui o controle de tudo. Até Mateus capítulo 10, versículo 30, a Bíblia diz que ele sabe enumerar os cabelos da nossa cabeça. A gente vai ficando meio calvo quando vai ficando mais velho, hein? Ele sabe quantos cabelos já caiu. E a gente já perdeu. Sabe? Ele sabe pela sua onisciência. Ele conhece todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Amém? Então por isso que nós devemos adorar esse Deus, porque sabemos que todo o poder está sobre ele. Em Gênesis capítulo 15, versículo 2 a 4, Deus havia feito justamente a promessa ao filho de Abraão, a Isaac, quando Abraão tinha 86 anos e ele já se achava muito velho para gerar filhos. E a gente observa, quando ele quis ajudar Deus
cumprindo a promessa, o que é que ele fez? Ele achava que Deus não era todo poderoso, e aí foi dar um jeitinho de fazer um filho em outra pessoa, sem ser em Sara, porque Sara estava velha, querendo ajudar Deus. Irmão, não adianta ajudar Deus, o poder está sobre ele, o poder é dele, ele já é o próprio poder, então não adianta. E aí Deus fez com que a promessa se cumprisse, e Abraão queria arrumar aqui um jeitinho, um escape com a escrava egípcia, para nascer o filho. Mas quando ele menos esperou, chegou o anjo para avisar que o filho da promessa iria chegar, porque para Deus nada é impossível. Foi aí onde Lucas descreveu alguém falando da idade de Sara, e Lucas diz que o Deus Todo-Poderoso, ele faria todas as coisas. Gênesis capítulo de número 21, versículo 1, esse mesmo Deus Todo-Poderoso cumpriu o que havia prometido a Abraão, nascendo o seu Isaque. Amém, irmãos? Então, se ele te prometeu, não adianta e nem interessa o quanto tempo faz, mas se ele deu, aguarda um pouquinho de tempo, como diz a palavra, porque o que há de vir virá e não tardará, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai do Antigo Testamento, é o Deus completo, é o Deus que pode todas as coisas. Amém, irmãos? Aguarda um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Amém? Deus abençoe os amados, que esta palavra sirva para nós entender a grandeza de Deus, o poder e a graça, que ele domina sobre todo o universo, sobre o céu, terra, inferno, aonde tiver lugar, Deus é quem manda em tudo, porque o poder é dele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Glória a Jesus. Deus abençoe, e vamos mastigar essa palavra para que a gente possa valorizar o tamanho do nosso Deus, porque muitas vezes a gente quer limitar Deus. Eu tinha desejo, eu tinha vontade de fazer isso, mas não posso. Mas a gente serve a um Deus que pode todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Vamos ficar em pé?